Bem, essa aula de número 29, é a terceira aula no capítulo 9 do Evangelho de João, que conta a história do cego de nascença. Nós fizemos 2 aulas anteriores, o Davi não estava aqui com a gente, estava aqui o Marco Cico numa participação especial, porque Sim. nós focamos no versículo logo no início do capítulo 9, onde os discípulos perguntam para Jesus se o cego de nascença era cego porque ele tinha pecado, porque era um pecado dos pais dele. E aí nós passamos 2 aulas falando sobre a cultura dos judeus, sobre a cultura das antigas civilizações, e caímos no tema de maldição hereditária. E aí na última aula falamos a beça disso, porque tem uma diferença bem grande entre esse conceito de penitência hereditária, né, de pagamento hereditário, esse conceito judaico, histórico, e o tipo de teologia da maldição hereditária que vem para o Brasil. Então, se você quiser conhecer as diferenças, conhecer também os ícones, os livros, as publicações, as citações, é só assistir a aula 27 e 28, que está no YouTube, lá no canal da Oficina da Palavra, para você poder aprender. E hoje, eu e Davi voltamos aqui para a história. Sim. Abrimos um parêntese, né, Davi, para falar desse tema, e agora a gente vai voltar para a história. O tema do capítulo 9, inclusive, Davi, é esse aí, luz para os cegos. É o contraponto entre quem enxerga de verdade e quem não enxerga. Esse é o contraponto que Jesus propõe nessa discussão através da narrativa de João. Então, todo mundo aí com a Bíblia aberta, né, Davi? Bíblia aberta no computador, Bíblia aberta no celular, no notebook, no Evangelho de João. Abram seus papiros, liguem seus celulares. Isso, ou abram suas Bíblias físicas. A história começa com a pergunta dos discípulos se aquele homem doente era doente por causa dos seus antepassados, né, por causa da história dele, e Jesus vai dizer que não, e que aquele sofrimento ali, na verdade, daquele homem, como todas as outras coisas, na verdade é uma possibilidade para que Deus manifeste o seu poder e a sua glória, né, Davi? Então eu vou pedir para você ler para a gente aí os versículos 4 e 5 do Evangelho de João, capítulo 9. Tudo bem. Evangelho de João, capítulo 9, verso 4 e 5. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Legal. Então a discussão de João, que é o escritor deste evangelho, vai passar o tempo todo por essa relação paradoxal entre noite e dia, luz e trevas. Né? Ele está o tempo todo dizendo isso, e está dizendo o quê? Que Jesus está falando dele mesmo, falando que ele é a luz, e que ele está ali para dar luz para aqueles que não têm luz, para aqueles que estão em trevas, para aqueles que não enxergam. Nesse sentido, diferentemente dos outros evangelhos, a ênfase do Evangelho de João não está na misericórdia nem na compaixão, mas está na glória e no poder de Deus. Porque quando você lê narrativas de milagres nos outros evangelhos, muitas vezes os escritores vão dizer: Jesus se compadeceu, né? Jesus teve misericórdia, Jesus ficou ali preocupado, né? Queria ajudar as pessoas. Mas nesse evangelho especificamente, e nesta narrativa, João está mostrando que a cura, o milagre e a ação de Jesus tem como objetivo apontar para o Criador, revelar a glória de Deus. E é óbvio que uma coisa não exclui a outra, né, Davi? Quando ele revela a sua glória, também é uma demonstração de misericórdia, de empatia, né, de compaixão com aquele que sofre. Não, agora, lembrar também que todos os 9 capítulos anteriores, né, que a gente foi passando de acordo com as aulas aqui, fomos falando sobre os milagres, claramente fica expresso isso que você falou, que João está tentando cada vez mais ratificar Jesus como Deus, diferente dos outros evangelhos sinóticos, né, que tentam mostrar Jesus tem empatia, Jesus tem aquele olhar misericordioso, perdoador, que é o que você falou.
não tire esse olhar do que João está falando, mas João está sendo mais didático em passar e deixar claro a divindade de Jesus. É verdade. Agora, essa é a abertura do texto, já falamos muito sobre isso nos vídeos anteriores. Agora vamos tratar da história, como Jesus cura aquele homem que é cego. É o primeiro, inclusive, milagre que cita esse tipo de característica. Ele já nasceu cego, né? E tem uma ênfase, quer dizer, esse homem, preste atenção no que você está estudando. Todos os detalhes do texto são importantes e são colocados ali de propósito. Esse homem nunca enxergou. Sim. Esse homem nunca viu a luz. Nunca viu a luz na vida dele. Isso é um detalhe, mas que faz toda a diferença quando você estuda o texto. E aí vem uma cena inusitada. Jesus vai cuspir no chão, cara. Ele pega a saliva, Sim. né, pega a saliva, bota no chão, faz lama e coloca lá nos olhos do cego. E eu pergunto a você, meu amigo Davi, grande Davi, poderoso em obras e palavras, quantas vezes Jesus usou a saliva dele nos evangelhos? Valendo agora uma viagem com tudo pago para Santa Cruz. Quantas vezes? Quantas vezes Jesus usou a saliva? Só nessa situação. Vamos ver se o pessoal acerta, Davi. Vamos deixar o pessoal pensar aí. Você que está assistindo, coloca aqui no chat, né? Quantas vezes Jesus usou a saliva para curar, valendo uma viagem com tudo pago para Santa Cruz? Não, imagina, agora usar um pouco da comédia evangelicalizada dos últimos tempos, né? Imagina se Jesus fosse tipo Benny Hinn, que tacava a toalha assim, né? E cuspia pra cá, cuspia pra lá. Sai cuspindo, quer cura? Né? Toma cura! Cuspindo em todo mundo. Coisa de maluco, né, cara? Coisa de maluco. Bom, isso é no mínimo curioso, né? Por que Jesus age de forma tão diferente das demais curas feitas até aqui? Porque até aqui, que tipo de cura você vê? Jesus declarando, né? Jesus impondo as mãos, Jesus dando ordem, né? Mas aqui você vê Jesus colocando saliva e fazendo lama. Aqui, olha quem é que está aqui com a gente, o Diego, grande Diego, seja bem-vindo, meu amigo, participando aqui da live com a gente. Marcos Cico, internacional. Fala, Marcão! Tá na Argentina? Não, hoje ele está na Itália. Ele foi solicitado para uma palestra. Está lá na Torre de Pizza. A Mônica falou que uma única vez. É isso, Mônica? Jesus só usou a saliva uma única vez? Vamos ver se a Mônica vai levar o presente, que é a viagem com tudo pago para Santa Cruz. É, no mínimo, curioso, né? Jesus ter usado a saliva. Sim. E aí nós temos que fazer essa pergunta para nós mesmos para tentar entender o texto. Será que Jesus, né, como pessoa pertencente ao seu tempo, na sua cultura, usou a saliva porque outras culturas, outros povos, outras pessoas, até na literatura romana, grega, já usaram a saliva e aí Jesus tentou fazer uma adaptação cultural? Será que foi isso, Davi? Bem, a Bíblia não diz isso. Será que Jesus fez isso? A Bíblia também não diz. Será que Jesus fez um... o Diego tá falando aqui que o Agenor Duque fez a mesma coisa, cuspiu lá no cara. A Mônica tá pedindo um livro. Mônica, não tem livro não, tem viagem com tudo pago para Santa Cruz. Você acertou, Mônica? Não, para Campo Grande, pô, para vir para a igreja. É um Uber, né? Para ganhar um Uber. Será que Jesus colocou a saliva na terra, fez lama para que fosse mais fácil? Porque tem muita gente que diz isso, né, Davi? Que Jesus usou saliva, pescou o peixe, andou no mar, falou de bichinhos, falou de fazenda, para poder se comunicar melhor. Será que foi isso? A leitura que a gente tem conjecturando, tá? Isso não está no texto, porque quando a gente lê o texto, ninguém se escandaliza com o ato que Jesus faz. Exatamente. Então, assim, a gente entende que realmente era uma cultura
fazer esse tipo de ação, né? Mas a Bíblia não diz que Jesus fez por nenhum tipo de movimento. Ele foi totalmente espontâneo em fazer. E inovador, né? Inovador também, isso. E é um movimento conjugado, né? Ele pega a saliva, faz a lama, coloca nos olhos do cego e fala para ele ir lá no tanque de Siloé se lavar. Tem um método aí, né? Tem um modus operandi. Então a pergunta de novo, né? Por que será que Jesus usou a saliva? Bom, a resposta é muito simples. Não sabemos. Nós não sabemos porque Jesus usou a saliva, porque não há no texto de João o interesse do autor em revelar os motivos pelos quais Jesus fez isso. Mas uma coisa a gente sabe no texto, porque João fez questão de deixar registrado lá. A ênfase do texto não está na saliva, mas pelo fato dele ter sujado, né, os olhos do cego, a ênfase do texto passou para o tanque de Siloé. Com relação a isso, João faz questão de explicar a razão, né? Faz questão de explicar a razão, porque na verdade o próprio texto vai dizer o seguinte, que ele deveria se lavar no tanque de Siloé, como Jesus havia orientado, e o próprio texto de João explica que aquele nome, Siloé ou Siloã, significa enviado. Sim. Por que o texto diz isso? Por que ele tem esse nome? Porque provavelmente, né, esse tanque se refere ao tanque construído pelo rei Ezequias. Lá em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 20, versículo 20, a Bíblia fala do tanque que Ezequias construiu, e aí aquela água está sendo puxada, está sendo enviada, mandada para a cidade, né? Canalizada no sentido de socorro. E aí ficou aquele nome. Então, provavelmente, muitos autores consideram que esse é o motivo para que aquele tanque tivesse esse nome. Provavelmente, esse é o motivo. Então, João faz um jogo de palavras, né, Davi? Ele usa o nome do tanque, usa a situação da lama que Jesus fez, a situação do cego, e aí o cego tem que ir ao tanque se lavar, e ao se lavar no tanque, ele volta enxergando. Então João está dizendo o quê? Que aquela água incrível, histórica, teoricamente poderosa, e aquele conceito da lama, do lodo, misturado, né, a água com a terra, que traz tanta tradição e tantas ideias de que a lama tem poderes curativos, ele está dizendo que, na verdade, nada disso curou o cego, nem a lama, nem o tanque. Se fosse verdade, né, Davi? Ele já teria feito isso antes, né? Sim. Não ia ficar cego. Eu me recordo, Leclerc, de um pregador que, se você for ler a versão do Ferreira de Almeida, o texto diz que Jesus fez ali a lama, né? E untou os olhos do cego, né? E certa vez o pregador chegou e falou assim, ó, Jesus untou os olhos do cego, porque aquele cego, na verdade, não tinha olhos. Ele era cego e não tinha o buraco, globo lá, né? Era buraco. Aí Deus, e como é que como o cara se Jesus tivesse sabe? tapado. Aí, então, é isso que eu quero colocar aqui na mesa. Meu irmão, isso não está escrito no texto. Então, como a gente pode transformar algo que não está escrito em uma verdade? Então, Exatamente. assim, a gente fala do que está na Bíblia. O que não está na Bíblia, a gente não fala. É verdade. Então, igual a aula que nós fizemos, né, Davi, sobre a mulher que ia ser apedrejada, né? O que Jesus estava escrevendo no chão? Não sabemos. Jesus estava dizendo que os pecados deles. A Mônica está aqui em estado de choque, porque a gente não sabe. Viu? Ficou chocada. Dona Kátia está dando boa noite. Seja bem-vindo, Dona Kátia. Boa noite, Dona Kátia. A Marilda está dizendo que não sabe, mas ele sabe que a Bíblia fala, né? Usa a expressão não temas 365 vezes. Ela disse que viu isso. Marilda, essa expressão não temas é muito poderosa, é incrível. Mas eu não sei se você sabe, isso não é verdade. Não está escrito 365 vezes na Bíblia.
Não temos. Isso aí é uma forçação de barra. Eu Isso quero é saber quem foi a pessoa que contou e eu quero as referências. Isso é uma invenção contemporânea. Eu quero saber o seguinte: quantas vezes Jesus usou saliva para curar alguém na Bíblia, né? Até agora só a Mônica que opinou. Bom, então o que João está fazendo? Ele está apontando para Cristo, como nós já estudamos aqui várias vezes, já lemos em vários textos, para mostrar o seguinte, que na verdade a água que cura, o poder, a força que cura, não vem do tanque, nem vem do lodo, vem do próprio Jesus que faz isso, né? Legal, sim. Aí o cara era cego de nascença, Jesus faz isso na frente dos discípulos, né? Faz na frente dos discípulos esse milagre. Então não é uma coisa pública, mas a cura do homem ficou pública porque, caramba, ele é cego a vida inteira, né? Então todo mundo via aquele homem cego ali. E aí o que aconteceu? Barraco, né, Davi? Essa é a parte melhor do texto, é quando tem a treta, barraco. É a treta. Lê pra gente aí, Davi, por favor, João 9, de 7 a 12. Então, lhe disse, vá, lava-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram, não é esse o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele, mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Não é, cara? É incrível. Até o 12, né? Peraí. Até o 12, vai. Tá, peraí, até o 12. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram ele. Ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. E eles lhe perguntaram, onde está esse homem? Não sei, disse ele. Pronto. Gerou uma comoção, né? Já falamos até sobre isso em outra aula, né, Davi? Que Jesus faz o milagre, as pessoas, em vez de se alegrarem, né? Se alegrarem, celebrarem. Cara, você tá vendo? Meu Deus do céu! Olha só, imagina, se você tem um amigo que é paralítico, de repente você vê andando, né? Ou uma mulher que é estéril, de repente está grávida, ou o camarada que é desempregado, né? De repente arruma um trabalho, e aí você encontra a pessoa, cara, que bom, que notícia boa, que coisa maravilhosa, vamos comemorar, igual o pai fez, né? Quando o filho pródigo retorna, vamos comemorar. Sim. Não, mas o cara está curado, enxergando, aí os vizinhos falam assim, ué, o que tá vendo? Os caras estão com raiva, né? Na verdade, é o Cidade Alerta ali, né? Estão tentando levantar todo o histórico para poder passar por Datena, né? É ele mesmo? Tem certeza? E agora? E aí, Davi, eu gostaria muito, né, de pensar o seguinte, que muitos pregadores fazem isso também. O que será que aquele homem sentiu, né? Quando foi curado, imagina você pregando domingo lá na Verdade de Graça, irmãos, enquanto ele lavava o seu rosto e a água escorria pelos seus olhos, ele começou, né, a ver a coisa meio embaçada, daqui a pouco ele viu o passarinho, daqui a pouco ele viu o jabuti, daqui a pouco ele viu a criança correndo, daqui a pouco... Não é assim que eles fazem? Porque o cara está pregando e vai aumentando a velocidade, né? Uma coisa eu tenho certeza, Leclerc. Esse homem não viu Jesus. Porque ele era cego de nascença. Jesus falou, vai se lavar no tanque de Siloé. Ele provavelmente teve ajuda, né? Porque ele não enxerga. Lavou os olhos. E quando ele não volta na presença de Jesus. Ele já volta nesse contexto de todo mundo questionando quem foi que curou ele, cadê esse homem? E ele falou, não sei. Pois é. E aí eu fico imaginando, né, toda a alegria que ele sentiu na hora da cura, né, contente, alegre, e depois toda a tristeza que ele sentiu com as pessoas questionando, é você mesmo? Tem certeza? Aí vamos pregar agora, Davi, então vamos fazer uma aula toda construída em cima do sentimento do cego. O que o cego sentiu? Vamos até tocar aquela música clássica. Não. Não, o que o ex-cego sentiu. Ex-cego? Ex-cego, que agora ele sentiu?
Ele tem um rótulo vivenciou, agora. O que ele vivenciou interiormente, né, com aquela experiência, qual foi a experiência incrível que ele teve? Bom, mas a Bíblia não fala nada disso, né, Davi? Imagina assim, olá, boa noite, no Globo Repórter de hoje vamos falar sobre o sentimento do ex-cego. Como vivem? Quem são seus vizinhos? Onde quem foi o homem que curou? De Siloé? Ouça o depoimento de vizinhos estupefatos com o milagre. Hoje, no Globo Repórter. Mas como sempre, a ênfase do Evangelho de João não está no sentimento, nem na experiência, nem nos religiosos. A ênfase está no fato. E o fato é o seguinte: Jesus curou aquele homem de uma forma sobrenatural. Essa é a ênfase no texto. E bom seria, olhando para essa passagem, que todas as nossas comunidades, ao se reunir, dessem ênfase para Jesus, né, Davi? Sim, e como a gente tem conversado aqui, quinta-feira após quinta-feira, é mais uma pessoa que aparece no caminho de Jesus. Jesus, Filho de Deus, e essa pessoa não tem nome, Leclerc, como os outros não tiveram nome. Exatamente. É um cego, né? Uma mulher. Um cego, uma mulher, um homem jogado no tanque de Betesda. Porque né? a ênfase está toda no Senhor Jesus, né, cara? Sim, sim. Isso é um cuidado que João tem, e na verdade João está querendo dizer o seguinte: que Jesus é luz para os cegos. Aí vem a segunda pergunta agora, valendo agora não uma viagem para Santa Cruz, mas valendo agora um churro ali na pracinha de Madureira. Caramba, batatas de Marechal. Você sabe que eu nunca comia batata de Marechal? Eu vou te levar lá, Leclerc. Rapaz, é bom demais. Eu quero perguntar o seguinte: quantos cegos tem no texto? Ih, rapaz. Quantos cegos tem no texto? Vamos ler, Davi, outro texto? Vamos ler João 9. Sim. João 9, 13 e 14. Tá bom. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Pois é. Olha só, levaram o cego na frente dos fariseus. Por quê? Porque os fariseus, eles são a autoridade espiritual, né? Então, sim, já que está rolando uma dúvida, você está me vendo há 40 anos, Davi. E aí, só porque eu estou enxergando, agora você não me reconhece mais. Está rolando uma dúvida, né? Uma crise, e aí os caras não conseguem enxergar, né? Reconhecer o enfermo, levam para os fariseus para eles. Pois é, né, cara? Como é que pode, né? Desconfiança ou gratidão? É a pergunta que todos nós deveríamos fazer ao ler as Escrituras, ao ouvir um depoimento. Às vezes você está na igreja, ouve o testemunho de uma pessoa, né? A pessoa conta o testemunho, mas você não acredita nisso, não. Você conversa fiada. Mentira! É como eu já vi irmãos falando, Deus não age desta forma. Deus jamais agiria dessa forma. As pessoas tentam colocar Deus dentro de uma caixinha, né? Eu conheço Deus. O modus operandi de Deus não é dessa forma, né? Não é dentro de uma caixinha, é dentro da própria caixinha, né? Sim, sim. Não da caixinha do outro, da caixinha dele, né? Pô, imagina se fosse nos dias de hoje, Leclerc. Poxa, Jesus, imagina, não, cara. Jesus, não, nem o Senhor Jesus. O Senhor Jesus usando um servo, ele cospe no chão, faz uma saliva ali, um lodo, bota nos olhos, muito escandaloso, né? Para nossa época. Exatamente. Né? Ó, os que viram ele mendigando anteriormente ficaram em dúvida, e essa dúvida ela é até assim. A gente até compreende, ela é compreensível, porque nunca viram o cara olhando, enxergando nada. Sim. Sempre viram ele como cego ali, prostrado. Então esses caras ficaram em dúvida. Os judeus que falavam tanto de Deus, né? Cultura judaica, de Deus, de Moisés, da lei, mas não criam em nada, né? Não acreditavam, levaram aos fariseus para que julgassem aquela realidade, e aí os fariseus, em vez de falar da cura,
do olho, do cego, do milagre do tanque. O que eles falam? Falam de Jesus para dizer: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Essa dúvida que gerou entre os vizinhos ali me faz lembrar também a situação lá do endemoniado gadareno, né? Quando ele é liberto, as pessoas não reconhecem, eles ficam com aquela titubeando, né? Mas será que é ele e tal? Porque o milagre do Senhor Jesus é tão transcendental, tão transformador, é verdade, que gera essa dúvida mesmo, né? Fica um estado de choque, né? Sim. Vamos ler outro texto, Davi, que a história está ficando boa. Vamos ler João, capítulo 8, versículo 46. 8,46, está aqui já. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado, se estou falando a verdade? Por que vocês não creem em mim? Isso, tá vendo? Você vê, no capítulo 8, nós estudamos aqui, é a história da mulher adúltera pega em flagrante adultério. E a pergunta de Jesus, a declaração de Jesus foi essa, né? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Nós explicamos isso aqui, né? Falamos o significado. Quem quiser estudar sobre isso, só acessar lá o vídeo para ver. Tem uma aula sobre isso. E agora, Jesus é acusado de quê? Pelos fariseus? De pecado. De ter errado, de ter falhado, né, de ter transgredido a norma do sábado. Aí fica aquela pergunta, né? Quem é o cego? Né? Quem é o cego? É o homem que é cego desde que nasceu, ou é o fariseu que está vendo o milagre e não quer enxergar? Né? E aí os fariseus, intrigados com aquela situação, porque o camarada que é cego a vida inteira estava ali sempre no mesmo lugar, era conhecido, então eles resolvem interrogar o camarada. Né? Abre uma CPI, né, Davi? Abre uma CPI para fazer um interrogatório, né? E pergunta, né, o que você diz a respeito dele? Começa a fazer as perguntas. Né? E talvez eles esperassem que o cego fizesse ali uma declaração, né, qualquer, do tipo assim, não sei, ele é uma pessoa estranha, né, fez ali uma obra de feitiçaria. Uma magia, né? Uma magia, fez um ritual, eu não sei, e parece um romano, né, parece um grego. Talvez eles esperassem que o cara fosse lá e entregasse Jesus e fizesse algum tipo de depoimento que deixasse Jesus numa situação difícil. Só que ele responde assim, ele é um profeta. Pô, aí ferrou, Davi, porque esse tipo de coisa dita na frente dos fariseus, na frente do povo, porque qual é o entendimento? Hoje, se você disser que Davi, que está aqui embaixo, né? Davi é profeta, o que os irmãos vão achar? Que Davi prevê o futuro, que Davi sabe tudo da vida dos outros, né, Davi? Que você vai começar a entregar aqui revelações. Esse é o conceito da religião, de profetismo, né? Mas, biblicamente falando, não tem nada a ver com isso, né? Tá claro que o cego não vê Jesus como Messias, né? Não vê Jesus como Salvador, ele não tem essa compreensão, mas ele vê Jesus como alguém que fala em nome de Deus. E sim. Isso aí é igual uma facada no coração dos fariseus, né? Porque tudo que eles queriam era desmoralizar Jesus naquele momento. Não, e o cego, é bom lembrar... como você falou, Davi, antes de você dizer, fala. O cego não viu Jesus, ele não sabe quem é. Ele está chamando de profeta alguém que ele nunca viu. Não, e é bom lembrar, né, que João Batista já tinha dado aí um trabalho para os fariseus, né? Porque muitos chamavam ele de profeta, né? E de fato ele era, mas eles tentavam também desmoralizar João Batista. Aí chega Jesus, né? Que eles também estão tentando desmoralizar, destruir a narrativa, o discurso, né? Isso. Aí vem alguém e fala assim: ele é profeta. E o entendimento de profeta é isso. Tem parte com Deus, né? Representante de Deus. O que o profeta falava era Deus falando.
Então, assim, eles entram em parafuso, ficam com raiva. Parafuso, e só vai piorando. Vamos ler mais um trechinho, Davi? Vamos ler João 9 sim. Agora, do 18 ao 23. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar seus pais. Então perguntaram: este é seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele vê agora? Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Pergunte a ele. Idade ele tem, falará por si mesmo. Até 23, né? Isso. Tá. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, pergunte a ele. Botaram o cego na fogueira, né? Botaram o ceguinho na fogueira. Cara, você vê que João, né? João também não é mole, né? Ele vai só X9, velho, é X9. Vai só soltando, né? Eles disseram isso porque já rolava no meio da população as ameaças dos fariseus, né? E eu falei de brincadeira sobre a CPI, mas o método é parecido, né? Eles ficam repetindo as mesmas perguntas até tentar te pegar numa contradição. Numa armadilha, numa cilada. Numa armadilha. E os pais disseram assim: não, ele é nosso filho, sempre foi cego, agora como é que ele está vendo? Pergunta para ele. Não, é engraçado que os pais tinham medo de ser excluídos da igreja, né? Exatamente. E aí, cara, olha que coisa incrível. Olha que coisa, que poder horrível que a religião tem, né, cara? O medo diante do ódio, ele se sobrepõe à alegria pela cura dos filhos, porque os pais não conseguem nem comemorar, né, se alegrar, e muitas vezes, se nós pensarmos bem, agora nem tanto porque os cultos diminuíram, mas muitas das nossas igrejas, várias confissões de fé, os cultos são repletos de tristeza, de amargura, as pregações são melancolia, acusação, culpa, muita culpa. Então, você vai lá, sai de casa com a sua família para se alegrar em Cristo, para se alegrar na redenção de Cristo, no poder, se alegrar com a esperança da vida eterna e volta para casa mal, culpado, acusado. É uma tristeza, né, Davi? Não, eu já vivi esse contexto, né? Não sei se a minha esposa está assistindo aí, mas a frase que ela falava para mim era isso: a gente já luta a semana inteira para chegar na igreja e ouvir e vir atrás de uma palavra de esperança, né? Uma palavra sobre Cristo. É só acusação, abaixo de acusação, é pecado aqui, pecado ali, como se tudo se resumisse a isso, né? E não a pessoa de Cristo, né? O que Jesus fez por nós. Exato. Aí, de novo, eu tenho que fazer a mesma pergunta, né? Quem está cego? É o camarada que nasceu cego ou é a turma que fica confusa e fica confundindo as pessoas? Você vê, cara, o cara está curado, enxergando, depois de trocentos anos de vida, e ninguém é capaz de se alegrar com ele. Ó, os vizinhos não se alegraram, os fariseus... Os pais, cara, imagina se você tem um filho que tem uma doença desde de nascença. Aí você encontra com o teu filho, ele está totalmente curado. O que vai acontecer? Tu vai chorar, tu vai se alegrar, vamos adorar a Deus, vai se ajoelhar. Que loucura, né, cara? Mas o relato de João não é esse. O relato de João é o quê? Eles estão sob julgo, com medo de ser excluídos da sinagoga. É isso. Você deixa de se alegrar para poder sustentar uma narrativa, né? Não, porque a gente sabe, e já disse muito aqui, o quão difícil era você fazer parte da religião. Exatamente. Né? Porque naquela época, na verdade, o ensinamento, a religião, só era passado para aquela elite, né? Pobre, mulher, criança... ninguém tinha acesso. Todo mundo excluído, exatamente. Isso aí. Então, assim, de alguma forma, os pais desse cego tinham acesso à sinagoga,
né? Mas eles ficaram com medo de perder isso em vez de se alegrar com o próprio filho, né? Exatamente. Aí o que acontece? Já que os pais deram para trás, os fariseus voltaram no cangote do cego lá. Né? E aí fizeram a pergunta: para a glória de Deus, diga a verdade. Olha só, cara. E aí vem a terceira pegadinha de hoje, né? Na primeira nós oferecemos uma viagem para Santa Cruz, né? Quantas vezes Jesus usou saliva para curar? A segunda pergunta que eu fiz é quantos cegos no texto, tem nessa passagem? E a terceira pergunta é agora que eu vou fazer. Esta frase, para a glória de Deus, diga a verdade, já apareceu na Bíblia antes, já foi usada, e os fariseus repetiram para dar tom solene. Quem disse essa frase e quando? Valendo agora... Vai no Google. Corre lá. Valendo agora um hambúrguer em Duque de Caxias, ali na pracinha de Duque de Caxias. Valendo um angu, sem ser para essa semana, para outra. Pois é, cara. A Mônica tá falando aqui, ó. Parece até que a cegueira era lucrativa. É isso mesmo, Mônica. Perfeito seu comentário. Porque se você começa a pregar, vamos pensar na nossa realidade hoje. Se você começa a pregar, a ensinar uma mensagem de esperança, de alegria, de gozo, de paz, de vida eterna, aí como é que você vai vender as conferências, os congressos, os eventos, os livros, os discos, as músicas, as sessões de cura interior, os workshops, os seminários? Os caras vivem disso, mano. É isso mesmo. Então, se todo mundo tiver bem, feliz, então não preciso fazer seminário de cura interior, né? Não preciso fazer nada disso. Mônica foi na jugular, né? É isso mesmo. Mas é isso Sabemos mesmo. que esse homem é pecador. Estou falando de Jesus. Ó. Ou seja, quem tem a verdade, Davi? Quem tem a verdade absoluta? Quem tem? Então, os fariseus achavam que eles tinham, né? Tanto que eles falam com tanta propriedade, porque eles não querem perder o poder que eles têm sobre o povo. Exatamente, né? Que é a pergunta que a gente faz agora, né? O que realmente move esses homens? Agora, o que é mais legal no texto é que o cego, que é cego, uma pessoa num estado permanente de vulnerabilidade, né? Afastado da sociedade, uma pessoa comum, uma pessoa simples, ele não conhece a teologia, ele não conhece os textos hebraicos, ele não conhece a lei de Moisés, ele não conhece nada, ele não tem como pregar, ele não tem como nada, mas ele tem uma coisa para dizer, um fato, testemunho, ele vai dizer com muita simplicidade, né? E se ele é pecador ou não, eu não sei. O que eu sei é que eu era cego. E como é que você luta contra o fato concreto de que o cara está enxergando? Como que você luta? É um testemunho lindo, né? Não precisa fazer 40 minutos de pregação, né, cara? Não simplesmente, precisa, eu era cego, agora eu vejo. Isso, exatamente. E é legal porque, na verdade, assim, os caras estão tentando arrumar motivo. Ah, não era ele. Ah, quebrou o sábado. Ah, quem é esse cara? Tá, mas assim, o que está em discussão não é quem, quando, como. O que está em discussão é o quê. É o que aconteceu. Né? De que maneira isso aconteceu. E aí os caras perguntam na CPI, né, Davi? O que ele fez? Como ele abriu os olhos? Ó. Até o ex-cego perde a paciência, né, Leclerc? 26 diz. Então lhe perguntaram, o que ele fez? Como ele abriu os olhos? Isso. 27. Ele respondeu, eu já lhe disse e vocês não me deram ouvido, porque querem ouvir outra vez. Acaso vocês também querem ser discípulos dele? E aí não, aí pegou. Aí pegou. Aí não. Vocês gostam de Jesus, né? Aí a Bíblia diz que os religiosos, né, piedosos, cheios de Deus, eles o insultaram naquele momento, já perderam a paciência. E ele não falou nada, né? Ele só deu um depoimento. Pô, eu era cego e agora estou enxergando. Por que vocês insistem?
Discípulos, nada! Nós somos discípulos de Moisés, nós somos seguidores de Moisés. Quantos irmãos, né, Davi, fazem isso, né? Nada, eu sou de tradição pentecostal, eu sou de tradição reformada, eu sou seguidor de Calvino, né, de Daniel Berg, de Gunnar Wing, de Lutero, de James McPherson, eu sou seguidor de Moro Cerulli? Ô, Cerulli! Eu sou filho de Benihim. Eles, na verdade, eles são falsos discípulos de Moisés, Sim. confrontados, e a gente vai descobrir já já por que eles são falsos, né? Eles, ofendidos, eles se voltaram contra essa implicação, eles ficaram muito ofendidos com esse ensinamento, com essa declaração do servo. Por quê? Porque como discípulos de Moisés, eles se acham seguros, né, Davi? Eles se acham seguros, porque eles estão cumprindo a lei, aquilo que a gente já sabe, né? Muitos irmãos cristãos nossos, amigos nossos, se sentem seguros nas suas igrejas. Eu acabei de ler aqui na internet, antes da aula, um post que o cara botou assim: mudar de igreja não adianta nada, mude você e continue na igreja, tá vendo? Os caras não fazem a meia-culpa, não fazem a autocrítica, preferem valorizar o sistema, né? Preferem valorizar aquela história. E aí Jesus vai dizer o seguinte: ué, não sou eu que acuso vocês, não, é Moisés. Vamos ler esse texto aí, Davi, João 5:46. Tá, peraí. Olha como é que as passagens, elas se ligam, né? Elas se conectam em todos os textos. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Tá vendo? Então é mentira. Por isso que eles são falsos discípulos. É mentira, né? Inclusive, eles vão falar depois da treta com o ex-cego, como você falou, eles vão dizer o seguinte: nós não sabemos nem quem esse homem é, nós não sabemos que ele não é ninguém, ele não é nada. Né? E começam começam não, eles tentam desqualificar Jesus. E aí eu pergunto, outra pergunta, hoje está cheio de perguntas, Davi. Eles conheciam ou não conheciam Jesus? Essa pergunta é boa, né? Vamos ler os textos? Lê primeiro aí João 3, versículo 2. João 3, versículo 2. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. É Nicodemos falando, né? É Nicodemos, fariseu dos fariseus, e ele fala no plural. Lê de novo aí. Mestre, sabemos que ensina... Sabemos. Quem sabemos? Nós fariseus, né? Agora volta lá para João 9, 29. 9, 29. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas, quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. Sabemos ou não sabemos? Claro daí. Que ele sabe, né? É claro, né? Continua daí, Davi, vai até o 33. Tá. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Tá vendo? Ou seja, ele atribui... Pediram, né? Eles pediram, né? Para ouvir, né, Davi? Pediram, né? Será que os religiosos, doutores da lei, conhecedores dos textos, não sabem o que um leigo ex-cego sabe? O cara que nunca viu Jesus sabe. E os caras não sabem? Como assim não sabem? Sim. Né? Quem são os cegos, né? Aí, vamos matar logo a segunda pergunta, né, Davi? Quantos cegos tem no texto? Vários. Vários. O único que não é cego no texto é o ex-cego. Que nunca tinha enxergado. Todos os outros estão cegos. Por isso que Jesus falou: eu sou a luz.
Eu vim trazer luz para quem estava cego. E é assim que vai terminar o capítulo 9. Eu sou a luz. Eu vim trazer luz para quem não enxergava e trevas para quem acha que enxerga. Isso é impressionante. E é isso mesmo, Davi. Ontem eu divulguei um vídeo aqui na Oficina da Palavra, um pedacinho de um vídeo, na verdade, sobre coisas erradas que fazemos ao interpretar a Bíblia. E aí você vê as pessoas comentando, aí o camarada bota assim, o vídeo é bom, tá, mas eu não concordo. Como que você não concorda? Quer ver? São cegos, como Jesus fala, guiando cegos. O cara não enxerga nada, não sabe nada e continua, né, mantendo, né, se segurando nas suas próprias crenças que são falsas, que é o que acontece nesse texto. Agora vamos comparar, para você ver a beleza da história, a beleza da narrativa, vamos comparar o início do texto com o final do texto, né, Davi? Vamos ler o versículo 2, o versículo 3 e o versículo 34. Tá bom. Isso. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Agora é o 34. Beleza. Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Então, chega a ser engraçado, né, Guilherme? Tem a ideia de onde se difunde a ideia, se propaga. É quase comédia, né? De onde se cômico, propaga a ideia da própria religião. São os caras, porque quando eles foram, é cômico, você é um pecador, você nasceu em pecado. Olha que soberba, cara, que arrogância, audácia, que, né, presunção, que audácia da pilombeta, como diria o Didi. Que audácia, cara. Mas é assim que as igrejas fazem, ainda hoje. Esse texto é muito claro, né? Em Cristo Jesus, quem é cego passa a ver e acha que vê, e aquele, né, que está errado e está faltando, e aquele que acha que vê, torna-se cego. Você está ensinando a Bíblia, né? Dando aula, pregando, como a gente faz aqui nos vídeos, a pessoa às vezes que nunca foi para o seminário, que nunca, ela passa a ver, porque ela se coloca humildemente diante da palavra e vai lendo e vai orando, né? E passa a ver, e os irmãos que estão pregando, ensinando, liderando, que deveriam ver diante da verdade, eles ficam cegos, né? O Robson perguntou, né? Os religiosos perderiam o poder se Jesus fosse reconhecido? Perderiam o poder se Jesus fosse reconhecido. Sim. Com certeza, né? A influência, a autoridade sobre aquelas pessoas, né? E aí, cara, muita coisa em jogo, né, Leclerc? Muita coisa em jogo. Aí eles expulsam o cara da presença dele. Sai daqui, seu maldito pecador. Quando o cara sai da presença deles, quem que ele encontra? Quem? Jesus. E Jesus pergunta para ele, né? Você crê no Filho do Homem? Olha que legal, cara. Ele não sabia nem quem era Jesus. E Jesus pergunta, você crê no Filho do Homem? E o homem responde, né? Quem é para que eu creia? É a resposta dele. Sim. E Jesus fala, né? Você já o tem visto, é aquele que está falando com você. É aquele que está falando com você, cara. Aí, o mais terrível, né? Ele fala, Senhor, eu creio, e o adorou. Aí, cara, vai ficar pior ainda. Porque ele adora Jesus como uma divindade. Como Deus. Como Deus, não mais como um profeta enviado por Deus, mas como o próprio Deus. E Jesus aceita, recebe a adoração. Isso é muito legal, né? Lê pra gente aí, Davi, o versículo 38, 39 e 40. 38 diz, então o homem diz, Senhor, eu creio, e o adorou. 39.
Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isto e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Eles não disseram que eles sabem que eles são os melhores, que o cara é pecador, ignorante, não sei o que Jesus ele não sabe quem é. Quem é Jesus? Então, aí Jesus falou: já que vocês sabem, já que vocês conhecem, então vocês estão perdidos, né, cara? O que era cego desde o nascimento vê, né? E os caras que deveriam ver, né, não veem, cara. É impressionante. E Jesus fala com o cara, eles se metem na conversa, né? Eles perguntam, né? Por acaso, como é que é, Davi? Pergunta de novo aí. Acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Exatamente. Então, os outros, né, os sabedores, os que supostamente veem, não conseguem reconhecer. E essa experiência messiânica do texto, né, de conversão, de novo nascimento, uma experiência muito impactante, ela continua se repetindo hoje. Você abre a Bíblia, ensina com... mostra... Você não inventa texto, não cria uma interpretação, mas você simplesmente lê o texto. Sim. E aí a pessoa lê e nega, e rejeita, e não concorda, e não fica aceita. Com a tradição, né? E cria, né, uma interpretação alegórica, maluca. Quer dizer, você mostra com clareza quem deveria saber, né, que sabe o texto, que estudou, que é cego, e você às vezes está dando aula, cara, pregando, e os mais simples são os que creem. Eu tive uma experiência muito interessante. Durante 10 anos eu coordenei um evento na cidade de Niterói, que foi a Semana Teológica, era um evento gratuito. Fui em alguns. Você teve com a gente lá, e nós levamos ali, durante 10 anos, os melhores e maiores preletores do Brasil, de diferentes estados, cidades, e fizemos um evento gratuito. Era gratuito. Beleza? Sim. E aí nós levamos preletores presbiterianos, anglicanos, pentecostais, batistas, metodistas, congregacionais, levamos todos. Não houve nenhum tipo de luterano, levamos todo mundo, não teve nenhum tipo de separação. Não, ouvimos todos, né? Falamos de todo tipo de assunto: hermenêutica, exegese, missão integral, teologia da missão. Falamos de vocação, falamos do Espírito Santo, falamos de tudo. Sem medo de debater, de conversar, levamos. Quem eram os que chegavam mais cedo, que compravam mais livros, que gostavam de participar? Quem eram? Os irmãos mais simples. Chegavam cedo, né? O evento começava às 19h30. 18 horas o cara já estava lá, sentado na livraria. O evento começava às 9h30 da manhã. 8 horas o cara já estava lá para tomar café, para conversar, para fazer pergunta, sentavam na frente, queriam entender as questões teológicas, as questões históricas. Né? Quando a gente levou lá o Nicodemos para falar sobre o apostolado, né? Ele lançou um livro, Apóstolos de Ontem, Apóstolos de Hoje. Nós botamos quase 1.000 pessoas dentro do local, tinha gente sentada no chão, interesse enorme, todo mundo querendo ouvir, querendo aprender, e os mais simples demonstrando interesse. Quem resistia? E era de graça, hein? Era de graça. Quem resistiam? Os professores de seminário, os teólogos, os líderes, vários professores que eu conheço, não vou citar nomes, mas conheço, durante anos proibiram seus alunos de ir no evento, marcaram provas, exigiram trabalho, presença. Muitos desses caras, quando iam, ficavam sentados rindo, debochando, criticando. Então, os que mais conhecem
Desculpa aí, Davi. Obrigado. Os que mais conhecem, os que mais entendem, os que mais leem, os que mais têm conhecimento, deveriam motivar as pessoas para que elas aprendessem e deveriam... Não, cara. Criavam dificuldade, agiam com deboche, com descaso, com falta de reciprocidade, e muitas vezes ficavam ali em grupinhos, né, no meio dos alunos, provocando dissensões, fazendo perguntas capciosas. Eu me lembro de um caso, de uma situação, para a gente fechar aqui a nossa aula, que já acabou, nós levamos o doutor Luiz Saião, uma das maiores autoridades em interpretação bíblica e Antigo Testamento do Brasil, autor aí de várias traduções, né, coordenador de vários projetos de tradução da Bíblia no Brasil. E levamos ele para dar várias palestras. Ele esteve com a gente várias vezes. Foi 2018? Ele teve várias, Davi. Eu nem lembro os anos, mas dá para achar na internet. Não, porque eu lembro. Numa dessas eu fui. Legal, cara. Numa dessas palestras, tinha um pastor de uma determinada igreja, de manhã no workshop. Ele levou vários irmãos da igreja, vários líderes, né? E aí o Luiz Saião, dando aula, tocou num ponto, obviamente foi algo que Deus realizou, tocou num ponto, e esse ponto que o Saião tocou desmontou tudo que o cara ensinava na igreja dele. E ele estava ali com a liderança. E aí deu para ver nitidamente o desconforto do cara, e ele ficou mais ou menos uns 30 minutos debatendo com o Saião, tentando provar o ponto dele de que ele estava errado, de que não era aquilo, de que ele tinha o entendimento correto, a liderança toda ali, e o Saião falou assim: não, pastor, é o contrário, é o contrário. Então, esse fenômeno, esse movimento dos fariseus, dos religiosos, que deveriam ter a luz do conhecimento, mas são cegos, na verdade, é um fenômeno que se repete constantemente. Sim. E muitos irmãos são oprimidos nas suas igrejas, proibidos de estudar, desmotivados a estudar, reprimidos. Por quê? Porque as lideranças que deveriam ter a visão são cegas. E os irmãos que não têm conhecimento, eles enxergam a luz, eles enxergam aquilo que Deus está fazendo. É impressionante, né, Davi? E aí fica a pergunta: quantos cegos tinham lá? Já respondemos, né? Todos. Todos, não, né? Todos menos eu e cego. O único que não era cego era o ex-cego, né? E aí, cara, a outra pergunta que nós fizemos aqui, a pergunta número 3, a frase dos fariseus, né? Como é que é a frase? Para a glória de Deus, diga a verdade. Quem foi o personagem na Bíblia que falou essa frase, Davi? Eu não sei. Então, se você falou Josué, você acertou. Lá no Antigo Testamento, na cena de julgamento, quando Josué vai julgar Acã, os caras que esconderam lá o tesouro, que roubaram o tesouro, esconderam embaixo da tenda, e Deus revelou a Josué o que tinha acontecido. Na hora do julgamento, Deus fala para ele, Josué fala para ele exatamente isso: meu amigo, por favor, para a glória de Deus, diga a verdade. Então, quando os fariseus usam a frase, usam de propósito, né? Para dar eloquência, para dar assim, caraca, autoridade, né? Autoridade. E por último, a pergunta número 1: quantas vezes Jesus usou saliva para curar os enfermos? Uma, né? Quem respondeu uma? Como diria o Faustão, né? Errou! 2 vezes ele usou saliva nessa situação aí de João, capítulo 9, e usou saliva também no livro de Marcos, lá, quando ele cura o homem que era surdo e falava com dificuldade. Ele também usa saliva